Olá, olá, querido, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Pastor Paulo César Oliveira aqui no Instagram e no Face, ou seja, na página da nossa igreja. Quero pedir você para convidar o máximo de pessoas possível, possíveis, para nós fazermos uma live muito abençoada aqui. Nós estamos em duas redes sociais. No Facebook, que é na página da igreja, eu peço você que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E também no Instagram, o meu Instagram, tá? Aí você vai lá e já começa a convidar pessoas, já começa a participar, porque hoje nós vamos tratar de um assunto sério, importante. Eu queria que você comentasse para a gente poder trabalhar também através dos comentários, né? Eu vou aguardar com que algumas pessoas entrem aqui para nós já começarmos a nossa live. Eu estou começando assim um pouco até, tá? Eu acho que está certo o relógio ali, está dentro do horário ali, tá bom? Hoje eu vou falar sobre ceia do Senhor. O que nós vamos abordar esses temas que parecem serem temas polêmicos? A ceia do Senhor já é um tema definitivo, já está definido. Não está. Em alguns aspectos sim, em outros não. Por exemplo, quem é que pode participar da ceia? Quem é que pode? Quem pode participar do corpo e do sangue de Cristo, simbolicamente falando? Quem é que pode? Criança pode. Pessoas que não são membros da igreja podem. Pessoas que vêm visitar de outra igreja podem. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Essas restrições que nós viemos fazendo há muitos e muitos anos atrás, têm impedido, muitas vezes, a comunhão que as pessoas, ou a aproximação que as pessoas querem ter ou precisam ter de Cristo. A maioria das igrejas tradicionais põe bastante restrições na ceia, impedem com que as pessoas participem da ceia. Até porque eles citam textos como, por exemplo, de Coríntios, né? A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, aliás, 28 diz, 11, 28 de 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, a ideia dos defensores para que outras pessoas não participem da ceia, principalmente criança e filho de crente, principalmente, porque examinando muito texto, eu vou ler para você aqui, nós vamos conversar bastante sobre isso. Eu quero mostrar para você que eu de muitos anos eu já vinha mudando essa minha maneira de pensar, ou não que eu tinha essa maneira de pensar, mas a tradição me forçava a isso. A tradição, né, me fazia acreditar e querer que isso realmente fosse uma realidade, e eu acabava tendo que, muitas vezes, colocar isso como uma regra dentro da igreja. E como nós estamos vivendo agora um novo tempo, então existe aí um novo tempo. A Bíblia diz que não se pode botar vinho novo em odre velho, e nem se pode colocar remendo de tecido novo em vestido velho. Quer dizer, então, eu, na minha visão restaurada que eu estou tendo, eu acredito que todos que vierem a Cristo, vou citar isso em vários textos na Bíblia, podem sim tomar ceia se eles quiserem. Até porque nenhum lugar da Bíblia, eu tenho um vídeo, depois eu vou botar o link aqui, que eu gravei em outra ocasião, falando da ceia. Na Bíblia não existe a expressão Santa Ceia. Então essa palavra Santa Ceia, ela é uma palavra inventada, tá? Por que é inventada? Porque alguém criou essa palavra, chamando a ceia de Santa Ceia, talvez para poder intimidar as pessoas a não se aproximarem da ceia.
Nós não cremos que o pão vira corpo de Cristo e nós não cremos que o suco de uva vira sangue de Jesus. Nós não acreditamos nisso. Entendeu? Acreditamos. Se você tiver no Instagram aí, pode chamar aqui o pessoal pelo aviãozinho, tá? Tem um aviãozinho aqui, ó. Aí você vai tocando aqui em convidar, aí você vai chamando o pessoal. Se você tiver no Facebook, na página da igreja, eu quero te pedir para você compartilhar. Tem aí uma maneira de você compartilhar. Aí você pode compartilhar aí com o maior número de pessoas possível. Eu já convidei alguns aqui pelo Instagram e agora pelo Facebook. Eu espero que você compartilhe. O Anderson, ministro, pastor Anderson, tá ali. Quem tá com ele aí já vai dando aí um toque, já vai falando aí. Tô aqui, pastor. Tô ao vivo. O Anderson pode também comentar, tá bom? Falar o que você quiser aí a respeito. Bom, então, não existe na Bíblia a palavra Santa Ceia. Por que eu estou fazendo vários vídeos? Porque nós vamos ter que definir, né? Eu ia falar definir definitivamente, mas precisamos definir a doutrina, o ensinamento do nosso ministério. E eu tenho que passar isso, então quando a pessoa tiver uma dúvida, alguém falar assim, a Kelly também está ali, Kelly também já está, deve estar minha mãe, o William junto, tal, as crianças lá, todo mundo assistindo, lá na casa do Anderson também, tá bom? Então o que acontece? Quando alguém tiver uma dúvida de como é a doutrina da nossa igreja, aí você vai mostrar esse vídeo. Ó, tem um vídeo na internet que o pastor explica muito bem sobre essa questão da ceia do Senhor. Então, quero voltar dizendo que a ceia, ela não é Santa Ceia. Tá? A gente tem que parar com esse negócio de chamar ceia de Santa Ceia. Eu vejo muita igreja falando, botando no posts, né? Nos posts, nas chamadas, né? Avisando que é ceia, botando Santa Ceia do Senhor. Quer dizer, como quem diz assim, tem muita gente que não vai nem chegar perto porque a ceia é muito santa e ele se acha indigno de participar já por causa do nome Santa, entendeu? Então na Bíblia não existe esse nome Santa Ceia, não tem esse nome Santa Ceia. É um nome que foi criado, talvez, não vou aqui afirmar, para inibir as pessoas de chegarem perto do pão, até porque as pessoas acham que o pão ele vira corpo de Cristo e o sangue o vinho vira sangue de Jesus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não acontece nada disso. Então, baseado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, algumas pessoas acham assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então, vamos supor, eles pegam esse texto, esse pedaço, para dizer que é preciso fazer um autoexame de como a pessoa está. Pastor Yara, minha esposa, Pastor Yara está no Instagram. Tem gente que está no Instagram e tem gente que está no Facebook. Então, tem pessoas que acham, por exemplo, que tem que fazer um autoexame. E só quem tem condição de fazer um autoexame é adulto. Criança não tem condição de se examinar, até porque dizem que criança não tem pecado. Só que eu vou provar na Bíblia que todos nós temos pecado e nós já fomos concebidos, nós fomos gerados em pecado. Então todo mundo é pecador. Não tem essa história de ter alguém que não seja pecador. Todo mundo é pecador. Todo ser humano é pecador. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe pessoas que porventura não esteja em pecado, ou seja, não é uma pessoa pecadora. Todo mundo é pecador. E nós somos salvos pela graça de Cristo. E se uma criança, eu já vou entrar no assunto aqui, depois eu vou citar alguns textos para você ali. Se nós somos igreja, nós não somos igreja,
Então nossos filhos também é a igreja. Os seus filhos também é a igreja. Estou falando filhos que você está sobre tutela, que você está sobre o comando. Você não vai ordenar seu filho ou participar ou não se eles já forem adultos. E é claro que também, mesmo criança, você não vai obrigar. Mas a Bíblia fala, ensine o menino no caminho que deve andar. Não é ensine o menino o caminho e você não segue. É ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Então, não existe uma forma de ensinar sem uma forma pedagógica de ensinar sem que esta pessoa também participe. Tem muita gente que tem a preocupação de que, olha, a ceia é muito santa e que se alguém comer o pão, o corpo de Cristo, pode passar mal, pode morrer, pode isso, pode aquilo. Tem gente que tem um monte de crendice em relação a isso. Primeiro, acha que o pão vira corpo. O outro acha que o vinho vira sangue. O outro, tem gente que não sabe nem o que fazer com o resto que sobra, o pãozinho que sobra. Tem uns que enterram, porque acham que é o corpo de Cristo, tem que enterrar. O meu pastor, meu primeiro pastor, dizia que era para desfarelar o pão na pia da cozinha para ir embora. Porque também não podia deixar por ali, não podia jogar no lixo, porque era uma coisa consagrada, o pão era sagrado, o resto do vinho não podia ser consumido, não podia fazer suco, não podia fazer nada, tinha que jogar fora, ou tinha que... Então, muitas crendices em relação ou dogmas, né, vamos dizer assim, foram criados em cima da questão da ceia. Se a gente for estudar a ceia na eclesiologia, ou seja, dentro dos parâmetros de igreja, desde o primeiro século, nós vamos ver que existe muita coisa que foi mudada. Antigamente, nenhuma igreja evangélica permitia com que outras pessoas, a não ser os membros da igreja, participassem da ceia. Muita gente deixava de participar. Eu mesmo vim de uma igreja, me converti nessa igreja onde tinha gente na igreja que era congregada, por exemplo. Quem eram os congregados? Eram as pessoas que não eram membros oficiais da igreja, não eram batizadas, porque viviam conjugalmente sem casar oficialmente. Então, eu conheci pessoas nessa igreja que viviam 30, 40 anos, 20 anos, pessoas que eram fiéis a Deus, fiéis ao seu casamento, fiéis ao seu matrimônio, mas, no entanto, eram pessoas que não podiam participar da ceia porque não eram casadas. E aí elas iam para a igreja e quando o cálice e o pão passava, ela não podia participar. Por que ela não podia participar? Porque foi colocado para ela, ou para essas pessoas, que elas estavam em pecado. Graça e paz, Luciana também está ali, Deus abençoe. Então, o que acontece? As pessoas vão participando da gente, fazendo comentário, dando o seu feedback, dando o seu alô, vai dando a sua sugestão, o que dá isso para a gente, essa live, ela ser uma live interativa e ser uma live importante, porque ela vai ficar gravada aqui, tanto no Instagram como no Facebook, na página da igreja, e depois nós vamos ter também um canal no YouTube da igreja. Então precisamos ter materiais, tá, para ser guardado, arquivados. Então essas pessoas que viviam lá na igreja, embora trabalhavam na igreja, embora elas eram membros da igreja, membros assim, eram congregadas, elas davam dízimo, cantavam no grupo, uma era dirigente de oração, outras eram participantes da assistência social, faziam tanta coisa, davam dízimo, davam ofertas, mas, no entanto, elas não podiam participar da ceia, porque a ceia era chamada de Santa Ceia. E aí essas pessoas estavam excluídas de tomarem a ceia.
E a gente sabia que tinha muita gente também que estava em pecado, que vivia uma vida torta, uma vida não condizente com um testemunho digno de um cristão, e participava normalmente, embora cumpria alguns requisitos ali, alguns requisitos que na verdade era só requisitos, era só formalidade, mas na vida mesmo não tinha uma vida de plena comunhão e de plena de uma plena santidade com Deus. Então, e por isso eu achava aquilo muito estranho. E eu, durante muitos anos eu vim mantendo esse padrão, tentando manter isso, e eu acabei vendo que na verdade não existe Santa Ceia, a palavra não é Santa Ceia. A ceia não é o corpo de Cristo que foi crucificado lá na cruz. Não foi o pão, não foi o corpo de Cristo. O pão que foi sacrificado, aliás, o corpo que a gente come hoje é, na verdade, o corpo que é a igreja. Tá? Então, na verdade, o que acontece? O pastor Tiago está dizendo aqui, a ceia é um ato profético como o batismo e muitos outros atos. Quer dizer, vamos supor, a pessoa crê no Senhor Jesus, ele crê em Jesus, não crê sobre o batismo, crê em Jesus. Então, automaticamente, ele está batizado em Cristo só no momento que ele creu. O batismo é um ato de fé público, onde ele vai dizer para todo mundo que ele está crendo em Cristo através do batismo. Mas o crer mesmo já aconteceu no coração dele. A ceia também é a mesma coisa. Por exemplo, quando a Bíblia diz todas as vezes, né? Todas as vezes em memória de mim, está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Todas as vezes em memória de mim, está dizendo o seguinte: quem que disse que tem que ser todo mês? Quando a gente usa a expressão todas as vezes em memória de mim, onde é que está escrito que tem que ser todo mês? Embora a gente vai fazer todo mês. Porque a gente não pode passar mais, eu na minha concepção, mais de um mês sem ter essa comunhão com a igreja. Porque, na verdade, a comunhão com Cristo nós já temos. A ceia não é para a gente ter mais comunhão com Cristo. A ceia é para a gente ter mais comunhão conosco mesmo. Essa é a grande verdade da ceia. A ceia não é para eu me aproximar mais de Jesus. A ceia é para eu me aproximar mais dos irmãos. Eu ter comunhão com os irmãos. E não com Cristo, porque com Cristo eu já tenho Ele. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Jesus nunca vai nos separar. Se eu deixar de tomar a ceia, eu não vou ficar longe de Jesus. Se eu participar da ceia, se eu não participar, eu não vou ficar longe de Cristo por causa disso. Eu vou participar da ceia para ficar próximo dos irmãos. Então, quando a Bíblia fala comer do corpo, aí a gente tem que pensar, o que é corpo de Cristo? Eu estou sendo assim um pouco bem redondo assim com você nas minhas palavras, para você entender. O que é corpo de Cristo? Jesus não é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça. E a igreja é o quê? A igreja é o corpo. E quando a gente come do pão, a gente está comendo o quê? O corpo. Quem é o corpo? A igreja. Deu para me entender essa questão? Então a gente não come o corpo que foi crucificado. A gente come um corpo simbólico, que é a igreja. Um corpo místico, que é a igreja. Que é um organismo vivo, que é a igreja. E quando a gente está em comunhão um com o outro, a gente se alimenta um do outro. E isso é importante para a igreja. E por isso que eu volto naquele assunto das crianças. Será que a criança ela vai ser a igreja de amanhã ou criança já é a igreja de hoje? Pensa na comunhão, na reunião da igreja primitiva na hora da ceia. Pensa. Isso aí deveria se chamar ceia de comunhão. Pensa na reunião da igreja primitiva. Quando a igreja primitiva ela reunia. Você acha que criança ficava de fora?
os filhos dos irmãos ficavam de fora. Olha, você que é de menor, você que é uma criança, não pode tocar no pão porque é sagrado. Criança não pode mexer nessas coisas. Quer dizer, como que diz assim, isso aqui é muito sagrado. Eu acho o seguinte, deveria ser o contrário. Adulto que não devia, se fosse pensar nessas coisas. Porque criança, né, se for pensar direitinho, né, embora eu tenha um texto aqui dizendo que até a criança se dará a conhecer se as suas ações forem puras ou mais. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Eu vou mostrar para você textos bíblicos aqui. Aliás, quem quiser esse estudo, eu já tenho aqui e eu posso mandar para você depois, particularmente, para você estudar sobre esse assunto. Então, o que acontece? Olha o que acontecia na igreja, ou seja, no Antigo Testamento, na Páscoa. Olha como é que... Claro que hoje nós não fazemos como os judeus fazem. Jesus transformou a Páscoa em ceia do Senhor. A gente não participa da Páscoa judaica. Mas olha o que a Bíblia fala quando eles participavam da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz aqui. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos vossos filhos no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, quando vossos filhos vos perguntarem, por exemplo, quando os vossos filhos vos perguntarem, entendeu? O pastor William está falando aqui que em 1 Coríntios fala, versículo 1, que fala que é Santa Ceia. Então vamos ver aqui, pastor. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui na Bíblia. Pastor William tá... Aí é bom a gente ler a Bíblia para poder a gente entender isso aí, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então vamos ver o que a Bíblia fala, realmente. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios. Não está escrito isso não, pastor. Cadê uma Bíblia? Eu estou aqui, eu estou só com o tablet aqui. Olha só, o que a gente precisa entender é o seguinte. Quando a gente lê lá, está escrito, sede meus imitadores, tá? Não, é isso mesmo, não está escrito Santa Ceia, não. O texto em cima, aquele subtítulo que você vê em cima, gente, não significa que é a Bíblia, tá? Isso é importante. As traduções antigas, elas colocavam no subtítulo Santa Ceia. E não, então está errado isso. Não está escrito no texto, está escrito no tópico em cima. Tá bom, meu pastor William? Aliás, o Wilson Pinheiro dos Santos, né? Não é o William, não. Cadê? Quem falou isso aqui? O Wilson Pinheiro dos Santos. O meu pastor Wilson Pinheiro, não está escrito Santa Ceia, não. Tá, meu amigo? Está escrito só ceia. No texto, o pastor Wilson, meu amigo de muitos anos, pastor Wilson, eu confundi com o pastor William. Pastor Wilson. O pastor Wilson, não está escrito isso não, tá? O senhor confundiu. O que tá, o senhor vê em cima da Bíblia aí, o que o senhor vê em cima da Bíblia, está escrito aí, não é a Bíblia, tá? Isso é muito importante você entender. O que está escrito em cima não é a Bíblia. Isso é muito importante a gente entender. Tem que frisar bem isso aqui para a gente entender. Tá bom? Cadê? Eu perdi o pastor Wilson aqui. Ele botou aqui, meu pastor Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1,
O título já diz Santa Ceia, porque Paulo falou. Então, tá bom. Não foi Paulo que disse isso não, pastor Wilson. Foi na versão da Bíblia. Se você olhar em outra Bíblia, não tem isso. Tá? Então, no título não tem. Isso não faz parte da Bíblia. Tá bom, meu amigo? Então, só para esclarecer isso aqui, porque não existe em nenhum lugar a palavra Santa Ceia, tá bom? Em nenhum lugar da Bíblia tem. Então, quem usa esse termo está errado. Eu já vi igrejas aí, grandes, famosíssimas, usando esse termo. Quem usa esse termo está errado. Não é Santa Ceia. É ceia do Senhor. Tá? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Ele está dizendo aqui também, em Lucas 22, 7. Então vamos ver. Vamos ver aqui. Mas você vai ver, o pastor Wilson Pinheiro dos Santos, meu amigo, só no título, não tem isso dentro da Bíblia. Tá? Isso que a gente tem que entender. É igual aquela parte lá do Antigo Testamento que está dizendo que o Elias subiu no carro de fogo. Está escrito no subtítulo, mas não é verdade. O Elias subiu no redemoinho. Tá? Então não foi nada disso. Tá? Então, esses termos, eles não fazem parte do texto em si. Tá? Não fazem parte do texto em si. A gente não pode usar isso como um argumento para tentar dizer que é a ceia, tá bom? Bom, então vamos voltar lá onde eu estava. Dentro dessa questão importante que a gente está aqui esclarecendo, você precisa tomar os devidos cuidados. Quais os cuidados você deveria tomar? Deixa eu tentar achar aqui a última postagem aqui, a última fala de quem é o pastor Wilson Pinheiro. Então, nada disso é verdade. A questão não existe essa palavra, tá bom? Se você for escolher a Bíblia toda, não existe. Você não pode pegar também o título daquela passagem e dizer que aquele título corresponde àquela passagem. Entendeu? Então eu posso dar um título da forma que eu entendi, eu dou um título para aquela passagem. Aquilo me faz entender completamente erradamente aquilo que está escrito na Bíblia. Tem gente que ele só lê aquele títulozinho e ele já dá uma definição para tudo só por causa daquele título. A gente tem que entender isso aí, tá bom? Deixa eu falar aqui para vocês. A Bíblia diz que, eu estou aqui, ó, por exemplo, é interessante observar que no Antigo Testamento as crianças participavam da Páscoa judaica, embora nós não somos judeus. As crianças, inclusive, uma das orientações era que os pais explicassem aos filhos o porquê de tudo aquele ritual. Quer dizer, então, o que nós temos que fazer hoje? Pegar os nossos filhos e ensinar para eles o ritual da ceia. Explicar para eles, ó, aqui simboliza o corpo de Cristo que foi crucificado por nós. Aqui simboliza a Bíblia fala, o Tiago está falando aqui, os temas não são os textos. As versões mudam, os temas corriqueiramente. É exatamente isso aí. Tá? Então aqui, as crianças participavam da ceia, da Páscoa, normalmente. Agora eu estava aqui naquele texto aqui, eu estava naquela questão de você ir para Atos dos Apóstolos. Pensa bem comigo. Será que a igreja ela só é os adultos, não é criança? Crianças participam de muita coisa na igreja, tem criança que dizima, tem criança que oferta, tem criança que cantam, tem criança que toca instrumento, mas na hora de participar da ceia ela não pode. Por que não pode? Essa é a minha grande objeção. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10,
Vamos ver, por exemplo, em Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ver aqui Atos. Você pode abrir tua Bíblia aí, por favor? Então, vou ver. Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ler esse texto aqui, importante? Olha aqui que texto interessante. Olha aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que era a comunhão? Era o ajuntamento. Era subentende que era o momento da ceia, a comunhão. Entendeu? Então, quem é que participava da comunhão? Tem algum lugar na Bíblia que diz que criança estava lá presente? Não. Mas o que a gente subentende? A igreja é composta de famílias. Famílias juntas. Quer dizer, então eu vou para a igreja com a minha família. E chega lá só eu participo. A gente fez isso durante muitos anos. Entendeu? Capítulo 20 de Atos, versículo 7. Vamos ver. Atos 20, versículo 7. Eu estou aqui para ficar melhor, por isso que eu não estou com a Bíblia aqui na mão, para a gente poder eu ler melhor por causa do... Então, o que acontecia aqui? A ceia, inclusive, na comunhão, era feita no primeiro dia da semana. A gente faz uma vez por mês. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir no dia seguinte, no primeiro dia da semana, ajuntando-se o discípulo para partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Ou seja, eles participavam desse momento, né, durante muitos anos, porque eles iam viajar outro dia. Tá? É mais ou menos isso aí que a gente está querendo dizer. Bom, 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 11, 23, a Bíblia diz: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Tá? É meu corpo que é partido por vós. Esse texto é muito interessante, porque, inclusive, tanto em Lucas, parece que em Mateus também, e em Coríntios fala: comei deles todos. Ou seja, todos que estão presentes devem comer. Tá? Comei deles todos, devem participarem da ceia do Senhor. No Instagram está Isa Costa, esposa do pastor Tiago Costa. Pastor Yara está aqui no Instagram de novo. E aqui no Facebook tem um bocado de pessoas que eu já até perdi a conta aqui. Mas vai participando, vai convidando, vai dando, vai compartilhando, tanto no Instagram, vai mandando aviãozinho, o pessoal aqui, aviãozinho é muito importante você mandar, porque nós vamos estar atingindo o maior número de pessoas possíveis e as pessoas vão entender melhor como é que funciona a doutrina da nossa igreja. Hoje em dia a igreja ela tem que ter transparência, sabe? As pessoas querem transparência. As pessoas precisam de transparência. A Bíblia é transparente. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia é solta. A Bíblia é livre. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela pode estar aí para todo mundo. Ela não precisa estar escondida em lugar nenhum. Né? Então, o que nós cremos, precisamos falar. Paulo disse: eu ouvi, por isso eu falei. O Anderson está dizendo aqui: a ceia era também uma reunião de refeição coletiva. O contexto de 1 Coríntios 11, as pessoas que opa, perdi aqui o Anderson, perdi. Não discerniam a reunião do corpo. Tinha muita gente que não discernia a reunião do corpo, é isso que ele falou. Era uma refeição. Inclusive, Paulo, ele bota ordem nessa refeição,
Porque tinha gente que era um pouquinho mais abastada, a outra não. Então tinha gente que levava um banquete mais requintado, outros não levavam. Tinha gente que comiam demais, outros comiam de menos. Tinha gente que bebiam bastante no dia da ceia. Porque na verdade era uma refeição, era uma comunhão de refeição, para todo mundo comer junto. Só que estava virando assim uma desordem, porque tinha gente que comia muito. E aí ele chega até a dizer que tem fome, come em casa. Na igreja não é lugar de encher a barriga, nesse sentido que ele está falando. E porque também eles não viviam em plena comunhão. Então Paulo botou ordem. Agora, se era uma refeição coletiva, todo mundo participava. A ceia era também uma reunião de refeição, era o que o Anjo está dizendo aqui. Eu não vou conseguir, talvez, ler todo mundo aqui, o que todo mundo está falando aqui, gente, por causa do celular que não está me ajudando aqui. Tá bom? Então, o que nós precisamos dizer? Precisamos entender que a ceia era, e eu vou voltar a dizer, tá? Não é Santa Ceia, tá, gente? Esquece esse título, porque esse título espanta as pessoas, tá? Espanta as pessoas. Deixa eu colocar mais aqui alguma coisa aqui para vocês entenderem aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu já li. Deixa eu botar aqui. A gente está bem aqui ao vivo. Olha que coisa interessante. Vamos então falar disso aqui, desse ponto aqui. Observação. Jesus não foi para uma igreja comemorar a Páscoa, mas se reuniu com o discípulo num aposento de uma casa. Marcos 14, 14 a 15. Quer dizer, a ceia, tem gente que ele só dá o valor se realmente a ceia for ministrada no salão da igreja, onde é a igreja. Por quê? Que, na verdade, pode ser feita em qualquer lugar, dentro do momento que é um momento de comunhão. Então, vamos supor, quando eu era diácono, eu até hoje eu levo ceia para quem está doente, se for o caso, mas não porque a pessoa, tipo assim, não tem comunhão com Cristo. A gente levava a ceia, e leva até hoje, para que as pessoas tenham comunhão com a igreja. Então, por isso que era importante outras pessoas da igreja irem levar a ceia para o enfermo. Porque não é só uma pessoa. Embora aquela pessoa, eu como diácono, eu ia levar a ceia, eu ia representando a igreja para as pessoas que estavam doentes. Eu ia lá representando a igreja. Então a gente levava a ceia representando a igreja. E para que a pessoa se sentisse acolhida pela igreja. Não era aquele pedaço de pão que ia mudar a vida da pessoa. Tem gente que acha que o pão podia até matar alguém, um pedaço de pão, ou suco de uva, ou podia até curar. O que cura é o abraço, o que cura é a comunhão, o que cura é o relacionamento, o que cura é o afeto, é o amor que cura. Né? Então não é simplesmente um ato, um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva, que vai fazer essas coisas na vida de alguém. Mas na verdade é a comunhão. Tá? Então isso é muito importante você saber disso. Gente, vai compartilhando aí para a gente estar. Eu já falei desse assunto aqui que eu estou no computador aqui. Não há relato na instituição da ceia onde criança não podia participar. Jesus não falou nada a respeito disso. A ceia continua sendo familiar. E na família existem pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Então, na verdade, eu estou falando, mas já estou praticamente adiantando tudo ali. Quer dizer, então, se é uma refeição, se é uma comunhão, por que não todo mundo participar, se for o caso? É claro que
Quem decide se teu filho vai participar é você que é pai. Você que decide se ele pode comer o pão. Tem gente que ele faz o seguinte, já que criança não pode comer o pão da ceia, vamos comprar uvinha para dar para as crianças. É chover numa olhada, a mesma coisa, tentar dar um cala-boca. Ou então, pessoas que não são batizadas ainda, ou pessoas que não são da igreja, não participam do corpo, ou seja, do sangue, do vinho e do pão, mas vai lá na frente comer uma uvinha, né? Só para poderem lembrar. Querido, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não quero mais ficar controlando a vida de ninguém. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Ah, mas pastor, a criança não tem condição de se autoexaminar. Então, o pai examina por ele, já que está debaixo da tutela dele. Então, essa é a grande verdade. Eu sou responsável, até que meus filhos hoje são todos de maior, mas antes disso, deles serem de maiores, eu era o responsável em todos os sentidos, inclusive familiar, pela vida deles. Então, eles realmente eram de menor. Então, quem decidia a vida deles era eu e ninguém. Aqui o que ficou interessante nesse texto aqui, de Lucas 22, versículo 31 a 32. O apóstolo Pedro, olha o que está escrito sobre ele. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé... Aliás, em cima está escrito aqui. Olha que detalhe importante a se observar. O que Jesus diz sobre Simão Pedro, logo depois da ceia. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou ou me pediu para cirandar como trigo contigo. Aí vem o versículo ainda aqui, 31, 32. Eu, porém, vos digo por ti, para que a tua fé não desvalecesse. Eu roguei por ti para que a tua fé não desvalecesse, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Bom, esse texto também, ele fala que Pedro não era convertido na época. Viu que interessante? Pedro participava da ceia sem ser convertido. Isso é um ponto importante que nós precisamos entender. Ele não era convertido quando participava da ceia. Aí alguém pode falar, mas só quem pode participar da ceia são os convertidos. E quem garante para você que todo mundo que está na igreja está convertido? Quem é que garante isso para você? Que todo mundo que está na igreja está convertido. Quem que a gente pode dizer? Fulano está convertido, fulano não está. Quem é que pode dizer? Eu conheço até pastor que não é convertido, sei lá, né? Pode até ser, né? Também não vamos também julgar, né? Mas pelo fruto vos conhecereis e participam. Então, Pedro não era convertido e participou da ceia. Judas estava ali para trair Jesus e participou da ceia normalmente. Quer dizer, então você vê que, na verdade, quem cria essa confusão toda somos nós. As igrejas, ela cria um tipo de confusão, de problema tão sério relacionado a essas coisas, que a gente fica assim, né, sem compreensão. Aliás, a compreensão está na própria palavra de Deus. Então, Pedro não era convertido quando participou da ceia. Vamos ver o que Jesus falou sobre as crianças. Marcos 10, 13 a 14. Olha, Marcos 10, 13 a 14 diz o seguinte. Então lhes trazia algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque
de tais é o reino de Deus. Quer dizer, não as impeçais. Quer dizer, se uma criança quiser aproximar de Jesus, não pode impedir. Se uma criança quiser batizar, não pode impedir. Né? No caso, se ela quiser. Eu estou falando de bebê de colo. Eu estou falando de criança que já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que já começa a saber o que é certo e o que é errado. Alguém pode dizer assim, mas criança de 3 anos sabe nada. Sabe sim. De 3 anos, sabe? 3, 4 anos, sabe sim, senhor. Eu vou dizer por quê. Né? Se uma criança quebrar uma xícara, por exemplo, da mãe, quebrar um objeto, e aí tiver 2 crianças juntas, uma quebrou, né? A que quebrou, ela vai mentir, ela vai dizer, não foi eu não, foi fulano que quebrou. Quer dizer, vai apontar o colega. Por quê? Ela também tem consciência do que é certo e do que é errado. E se a gente pensar que o evangelho não precisa ser pregado para criança, é um mero engano. A Bíblia diz de pregar o evangelho a toda criatura. Não é só os adultos que tem que conhecer o evangelho. Todo mundo tem que conhecer o evangelho. Essa história de criança não precisa conhecer o evangelho não existe. Todo mundo tem que conhecer o evangelho. Bom, aí nós vamos ver aqui mais embaixo. Vejam também se as crianças são do reino de Deus. Quem pode pedir que elas ou que essas crianças participem das coisas do reino? As crianças não são do reino e a ceia não é do reino, as coisas da igreja não é do reino. Por que criança não pode participar da ceia? Me responda essa. Isso aqui é muito importante. Olha o que Jesus disse mais. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum poderá entrar nele. Quer dizer, se uma criança é pura, e se nós como adultos precisamos nos comportar, ter o nosso sentimento igual a uma criança, quanto mais não permitir que ela participe da ceia do Senhor. Quando na verdade a ceia do Senhor é uma comunhão normal. Não tem misticismo nisso, não. Não existe crendice para essas coisas. Não existe. Tá? Não existe. Outra coisa que é importante aqui, nós vamos ver aqui mais embaixo aqui. Se nós que somos adultos e participamos das coisas do Senhor, temos que nos tornar como criança para poder entrar no reino. Imagine a criança. Não podemos deixar as crianças que são do reino de fora das coisas do Senhor. Nós não podemos fazer isso. Tá? Jesus disse mais. E perguntaram-lhe, olha que coisa interessante, ouve o que esses estão dizendo. Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leste da boca da criança e de que, ou das criancinhas de peito, é que sai o perfeito louvor? Mateus capítulo 21, 16. Das criancinhas, das que mamam, é que sai o perfeito louvor. Olha que mais. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Temos que ensinar a criança no caminho, e não somente o caminho, e eu estou fora. Não, é mostrar, ensinar no caminho. Tá? Então, devemos ensinar a criança orar, examinar as escrituras, confiar no Senhor, louvar a Deus, honrar o Senhor e participar de tudo que pertence ao reino de Deus. É claro que nem todo mundo da igreja, se você acha você não está cômodo, você não está ainda muito seguro disso, então você não incentiva o seu filho, você que sabe. Eu conheço gente que, por exemplo, que o filho nunca foi batizado na igreja,
porque os pais acharam que os filhos nunca teriam condição de ser batizados. Eu vejo isso, pais fazendo isso, atrasando a vida e atrasando o batismo dos filhos. Quer dizer, dizendo que os filhos não podem serem batizados porque meu filho não tem condição, ele faz arte, ele me responde, então não vai batizar não. Meu filho não vai tomar ceia não porque ele fez malcriação para mim. E você não faz para você, ou para Deus, ou para alguém? Quer dizer, onde está a tua pureza? Onde está a tua santificação? Quer dizer, você está esperando muito do teu filho e não exige você mesmo, muitas vezes. Você entendeu como é que funciona? Por que você vai participar, então? Se você olhar para você, a criança ela pode fazer uma malcriação por ela ser mal educada e não por ela ser inocente. Veja bem, uma coisa é ser inocente, outra coisa é ser malcriada. Tem criança malcriada. Quando a gente fala malcriada, a culpa é dos pais e não dela. Ela foi essa criança é malcriada. Malcriada por quem? Pelos pais. Ela é malcriada pelos pais. Então, quando a gente vê uma criança mal educada, você não tem que culpar a criança, tem que culpar os pais que não estão sabendo criar. Essa é a grande verdade. Tá? Bom, a ceia do Senhor, olha que coisa interessante. A ceia do Senhor é para trazer as pessoas para a mesa, para estarmos juntos, para termos comunhão. E não podemos proibir ninguém de cear. Ninguém pode ser proibido. Não podemos proibir ninguém de cear. O que podemos fazer é avisar sobre o que a palavra de Deus diz, mas proibir não pode. Vamos supor, se você na ceia, eu gosto muito de orientar sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Aí vem o texto de Mateus 28, de 1 Coríntios capítulo 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e bebe do cálice. Tá? Pois quem come e bebe indignamente, bebe sem discernir o corpo do Senhor, e come e bebe para o juízo de si próprio. O que isso quer dizer? Examine-se o homem a si mesmo. Bom, então deixa eu ver. Eu me examino e como. Não é para examinar e ir embora, é para examinar e comer, está escrito. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Eu fiz um autoexame sobre mim, pedi perdão a Deus, ou seja o que for, e participei. Bom, aí o que é um autoexame? É você entender esse autoexame é você se avaliar e comer. Não é para não comer, está escrito. Examine e vai embora. Ah, hoje eu não tenho condição de comer, vou embora. Tem gente fazendo isso aí. E tem gente que falta o culto, porque é o culto da ceia. Aí ele falta o culto. Ele, não vou hoje não, porque já é ceia. E eu pensei bobagem hoje. Eu não vou, pensei besteira, aí eu não vou na ceia. Né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que teve relação com a esposa e depois, por isso, ele não foi na ceia. Eu já vi pastor dizendo, irmãos, essa semana é da ceia, então hoje não tem namoro com a mulher, com a esposa, com a família, com a mulher ou com o marido, porque é ceia. Tudo isso é heresia, querido. Não cai nessa esparrela, não, em nome de Jesus. Quer dizer, você é uma pessoa casada, aí você não pode participar da ceia porque você teve relação com seu marido. Está errado. Deus não tem nada a ver com essa história. Bom, aqui eu tenho outros textos aqui que quero mostrar para você aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que essa era exatamente a sequência presente na igreja primitiva. As pessoas recebiam a mensagem do Evangelho, eram batizadas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, tudo bem aqui? Embora a gente crie essa sequência, né? Para participar da ceia tem que ser batizado. Bom, se a gente pensar essa sequência, é uma sequência que nós criamos, né? Existe uma sequência ali, mas não era uma sequência exclusiva necessária, tá?
Olha que coisa interessante, eu gosto desse texto. João 6,37, eu gosto desse texto. Esse texto para mim é fantástico. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. Ou seja, a gente tem que fazer uma ampliação desse texto e mostrar o seguinte. Precisamos entender definitivamente. Quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Qual é o pretexto que eu vou ter para impedir alguém fazer parte da igreja? Nenhum. Eu tenho critério para obreiros, para liderança, porque se você for ler lá em Timóteo, Tito, Filemão, você vai ver Paulo orientando o pastor, tanto Timóteo, Tito ou Filemão, que existe uma necessidade de regra, no sentido de líderes da igreja. Tá? Agora, para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, é diferente. Ser líder exige mais. Então, por exemplo, a gente exige mais do pessoal do louvor, um exemplo. Porque o pessoal do louvor é um ministério que trabalha junto com o pastor da igreja. Então, tem que ter exigência. Não é qualquer pessoa e não é pessoa de qualquer maneira que pode fazer parte do ministério de louvor, como também não pode fazer parte do ministério da palavra. Tá? Isso é importante. Mas se a pessoa quiser vir a Cristo não, aí de maneira nenhuma a gente vai lançar fora. Tá? Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, ou permanece em mim ou nele. João 6, versículo 56. Se a pessoa não participa do corpo, então ele não está em Cristo. Quem está em Cristo participa das coisas de Cristo. Quem está em Cristo, vou repetir, participa das coisas de Cristo. E se minha família está em Cristo, elas fazem parte das coisas de Cristo. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí se você for ler 29, diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não existe peso no Evangelho. Tá? Isso é muito importante. Agora, olha só em um versículo que eu separei, que eu falo sobre a questão das crianças. Se você for pensar que criança não peca, olha o que está escrito aqui em Provérbios 20, 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a tua obra for pura ou reta. Até a criança se dará a conhecer. Agora aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 21. Estou lendo a versão NVI, nova versão internacional. Então o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. A criança, o ser humano é mau desde criança, desde quando ele é criança. Então não tem jeito. Não tem jeito para essas coisas. Tem um texto em Coríntios que eu tinha anotado aqui, mas eu vou achar aqui. 1 Coríntios capítulo de número... Deixa eu ver, capítulo 11, que fala sobre quando a mulher crente santifica o marido e os filhos. Está escrito aqui. A mulher crente santifica o marido. Está no capítulo 7 de 1 Coríntios. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui rapidinho. Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 14. Obrigado, pastor Anderson. Está escrito o seguinte, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Esse texto mostra que a criança é santificada. Deixa eu ver aqui o que o pastor Wilson Pierre está falando. Meu pastor, um casal vive
sem serem casados. Um não quer casar, o que serve ao Senhor não pode ser batizado e não participa da ceia. A salvação é individual. Qual a sua visão nesse sentido? Olha que coisa interessante, o pastor Wilson Pinheiro está me perguntando aqui. Eu gosto dessas perguntas meia polêmica, pastor Wilson. Deixa eu te falar o seguinte. Pastor, você sabe que nós viemos do mesmo local, né? Eu, com todo respeito, eu mudei completamente a minha visão sobre isso. Bom, a gente fala o seguinte, a mulher, a irmãzinha, crente lá da igreja, ela não pode ser batizada porque o marido não quer casar com ela. Mas ela vive 20 anos, vive 15 anos, 10 anos com esse marido, e o marido não quer casar de jeito nenhum. Será que a gente pode batizar? Eu batizo essa irmã. Porque o que está em jogo é a fé dela, e não um papel. A questão não é um papel, a questão é a fé da pessoa. E se ela vive uma vida digna diante de Deus, uma vida de testemunho. Ela é casada, é a mulher do seu Manuel, do seu Joaquim, do seu José. Então ela é uma mulher de Deus. Eu batizo essa pessoa. Porque a Bíblia diz que João Batista, se você for ler lá, pastor Wilson, ele não ficava perguntando aqui, quem é casado aqui para ser batizado? Vem aqui. Não. Qual era o requisito do batismo? Crer. Se crer. Por exemplo, a Bíblia fala lá, né? Que João Batista pregava sobre o batismo, sobre o arrependimento, e as pessoas eram batizadas no exato momento de que cria. Então eles criam e eram automaticamente batizados. Entendeu? Vou deixar a live salva assim, o Alex. Vou deixar salva assim. Vai ficar aqui para a gente ver depois. Então, o que ocorre? João Batista batizava. Não tinha esse negócio de perguntar se era casado ou não. Por exemplo, o batismo do eunuco. Atos 8. É Atos 8? É. Batismo do eunuco. O que aconteceu com o eunuco? Né? É Atos 8 mesmo. A Bíblia diz, o que impede que eu seja batizado? Foi a pergunta do eunuco. O que impede que eu seja batizado? E qual foi a resposta de Filipe? Nada, se crê de todo o vosso coração. Entendeu? Nada te impede que seja batizado se crê de todo o vosso coração. Então, não existe nada que impede uma pessoa ser batizada. O que era o eunuco? Se você for ver, e o Wilson está dizendo aqui, concordo plenamente. O que existe? O que é um eunuco? O eunuco era uma pessoa que não tinha relacionamento com ninguém. Tinha eunuco que era castrado e tinha eunuco que era eunuco por questões próprias, né? Decisões. Mas esse eunuco era eunuco mesmo. Ele era um superintendente da rainha de Candace. E esse eunuco, o que acontecia com ele? Ele não tinha sexo, ele não tinha... Era um homem que não tinha relacionamento com mulheres, por exemplo. Né? Aí, será que Filipe tinha que perguntar, se tu é casado? Tu é o quê? Tu tem algum relacionamento com alguém? O que tu é? Não, Filipe, seguinte. O eunuco viu uma poça d'água e perguntou para o Filipe. Poxa, me ajuda onde está o versículo aqui que eu me perdi. Eu queria achar esse versículo. Perguntou para ele assim, ali tem água. Tá aqui, ó. Atos 8:36, já achei. Atos 8:36 está escrito o seguinte. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco. Eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? Qual é o impedimento que eu dê essas águas agora? Versículo 37 diz, e disse-lhe Filipe, nada te impede, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Viu, pastor Wilson?
não ter esse negócio de ficar, será que pode, será que não pode, será que deve, será que não deve. Essa coisa não existe, tá, gente? Eu quero deixar isso claro aqui e eu acho que a maior regra de fé e prática para a gente é, é a Bíblia, tá? O Alexandre está dizendo o seguinte, acredito que nessa situação de tanto tempo de união já existe um laço, uma aliança no reino espiritual. Eu concordo plenamente, muito bom. Então, alguém me chamou aqui. Então, preste atenção nisso que eu estou te falando. É muito importante o que eu estou ensinando, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, vamos abandonar as tradições. A tradição religiosa atrapalha a nossa vida com Deus. Atrapalha. Eu estou terminando essa live já. Então, atrapalha muito a nossa aliança com Deus, nosso compromisso com Deus, nossa vida com Deus. Nós precisamos ser livres. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo fala que se nós já formos livres, não devemos nos meter de novo debaixo do jugo da servidão. Nós somos livres em Cristo. Paulo disse em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos livres, hoje eu sou livre. Livre para servir o Senhor, livre para adorar a Deus, sem culpa, porque Deus, Jesus entrou na minha vida, transformou a minha história. E quanto mais eu conheço, mais livre eu fico. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece a verdade do Evangelho, mais livre você fica. Mais livre você fica. Você tem que ser livre. Para de escravidão, para de religiosidade, pare de ser escravo da religião e você vai encontrar paz em Cristo. Paz em Cristo. Jesus disse, deixo-vos a paz. Você tem que ter também essa paz interior, dizendo o seguinte, o que eu estou fazendo, Deus está plenamente de acordo comigo. Eu estou plenamente favorável com Deus, Deus está comigo, Deus está na minha vida, tá bom? Que Deus abençoe você e eu espero ter aproveitado, ou seja, nós temos aproveitado bem esse tempo. Semana que vem, vou fazer mais uma live dentro desses termos de assuntos bem polêmicos, assuntos que, na verdade, nós não podemos esquecer, tabus que precisam ser quebrados, são muitos tabus, muitos conceitos e preconceitos que a gente precisa quebrar definitivamente à luz da palavra de Deus. Nós não podemos ficar escravo de doutrinas de homens. Não podemos estar escravo de ensinamentos humanos, né? De rudimentos, de doutrinas, muitas vezes até malignas, como Paulo falou, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Existem doutrinas que parecem ser a doutrina de Cristo, mas são doutrinas de demônios, que afastam as pessoas de Deus, que afastam as pessoas de Cristo. Isso é um problema sério, a gente precisa se livrar disso e só através do conhecimento da palavra é que nós vamos conseguir. Eu quero dizer que amanhã é ceia do Senhor. Estamos aí, a partir das 19 horas, convide o máximo de pessoa possível, vamos fazer uma grande festa, porque é a ceia do Senhor, o momento da comunhão, o momento de estarmos juntos, partindo o pão, nessa comunhão maravilhosa que é a ceia. Que Deus continue abençoando sua vida e que você esteja diante dessa palavra tão magnífica. Deus abençoe aí, um grande abraço, compartilhe o máximo de pessoas. Amanhã é nossa ceia, nossa festa de comunhão com os irmãos, para a glória e honra de Jesus. Grande abraço, todo mundo que participou aí, tanto no Instagram
como também no Facebook, na página da igreja. Grande abraço. Viu, pastor Wilson? Realmente, a gente às vezes fica preso nessas questões, né, pastor Wilson? Esse é um grande problema. Mas eu oro pela sua vida. Depois, pastor Wilson, entre em contato comigo para a gente bater um papo pessoalmente, tá bom? Não sei se você tem meu telefone aí, meu zap, mas vou deixar aí para que você e outros que quiserem entrar em contato comigo direto possam falar comigo, tá bom? Grande abraço, um beijo no coração, graça e paz. Amém, amém, amém. Graça e paz.